Olá, querido. Para começar a meditação de hoje, quero ler o que diz o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Há uma coisa muito interessante neste texto. O crescimento do ser humano tem três aspectos, três lados. Tem que ser um crescimento emocional, mental, um crescimento físico e um crescimento espiritual. Naturalmente, a base para que o crescimento físico e o crescimento mental e emocional sejam crescimentos saudáveis, a base, o fundamento é o crescimento espiritual. Porque o ser humano é um ser humano eminentemente espiritual. Eu te dou um exemplo. Quando nasce uma criança, separa-o da sociedade completamente. Que não esteja em contato com nenhum ser humano. Providencia para ele alimento, abrigo, tudo, menos relacionamento com seres humanos. Quando ele tiver razão, quando ele tiver consciência das coisas, observa-o. Ele vai começar a adorar. Adorar qualquer coisa. Adorar a sombra, a parede, o chão, a lua, as estrelas, qualquer coisa. Mas por quê? Se ninguém ensinou ele a adorar nada, por que adora? Porque é algo instintivo. Porque o ser humano é eminentemente espiritual. Sabe qual é a tragédia deste mundo? Que os seres humanos se preocupam muito pelo crescimento físico, pelo crescimento emocional, mental, mas não se preocupam pelo crescimento espiritual. Mas o tema de hoje tem que ver com o crescimento físico, porque sabe, desde o momento que o ser humano é uma unidade tríplice, quer dizer, é um ser humano único, porém que tem três lados, o lado mental, emocional, físico e espiritual, então o ser humano precisa entender que essas três coisas andam interligadas. Se você está fisicamente enfermo, isso afeta a sua vida espiritual e afeta também sua vida emocional mental. Se você está perturbado emocional, mentalmente, isso afeta a sua vida física e sua vida espiritual. Agora, se você está mal espiritualmente, isso afeta todo e destrói todo, porque o lado espiritual é a base de tudo. Na lição de hoje, o que precisamos entender é a importância que devemos dar-lhe ao corpo. O ser humano precisa aprender a alimentar-se de maneira sábia. Sabedoria não é conhecimento, sabedoria é usar o conhecimento. O ser humano precisa alimentar-se de maneira sábia, cuidar do seu corpo, ter consciência de que seu corpo é templo do Espírito Santo, ter consciência de que seu corpo vai influir na sua vida mental, emocional e na sua vida espiritual. E neste educar o ser humano para cuidar seu corpo, o papel da mãe é um papel indispensável. Não começa quando a criança começa a ter consciência das coisas. O trabalho educativo da mãe começa antes da criança nascer. Por isso, uma mãe que fuma, uma mãe que bebe, uma mãe descontrolada em seus apetites, é logicamente que já está criando um fator genético para sua filha, para que o filho caminhe se dirija, se deixe levar por tendências que vão levá-lo à satisfação simples do apetite. Quando a criança nasce e começa a ter consciência das coisas, ele precisa aprender a alimentar-se no seu devido tempo, a comer as coisas que vão a nutri-lo com sabedoria, porque hoje nunca no mundo existiu tanto gordo como em nossos dias. Por quê? Porque o ser humano come, simplesmente quer satisfazer a necessidade da fome, mas não usa sabedoria para escolher que coisas deve comer, que coisas não deve comer. Na palavra de Deus encontramos as indicações para tudo. Nem tudo que se vê se pode comer. Muita gente diz assim, não, mas não devemos chamar imundo aquilo que Deus declarou limpo. Tem gente que, inclusive, faz referência da experiência de Pedro, quando teve uma visão e viu um cesto
de animais imundos e recebeu a ordem de Deus que lhe disse: Pedro, levanta-te, mata, come. Então usam como argumento para dizer: podemos comer qualquer coisa, Deus não está preocupado com aquilo que temos que comer ou não temos que comer. Engano terrível este. E sabe por quê? Porque as mesmas pessoas que dizem isso não se atreveriam a comer um gato, nem um rato, nem um cachorro. Por que não? Porque são carnes de animais que não podemos comer. Mas não diz a Bíblia que está tudo limpo, então por que não comer tudo? Ah, porque há coisas que se podem comer e há coisas que não se podem comer. Então, quando Deus te pede alguma coisa, já falamos isso e vamos a repetir ao longo de toda esta série. Quando Deus te pede algo, não é porque quer tirar algo de você. Quando Deus te pede algo, é porque Ele quer te abençoar. E quando Deus diz: filho, não toque esta comida, não use álcool, não use cigarro, não coma carnes imundas, não é porque Ele quer tirar o gostinho da vida, quer que você viva uma vida chata, uma vida sem alegria. Tudo o contrário, é porque Ele quer que você viva feliz, que viva muito tempo, que veja crescer seus filhos, que veja crescer seus netos, que tenha paz no coração. Porque, volto a repetir, a saúde do corpo tem que ver muito com a saúde da mente e do coração e tem que ver também com a saúde espiritual. Não encare os conselhos divinos como um fardo, encare-os como uma bênção. Siga o plano divino para o cuidado da sua saúde e seja muito, muito feliz.